Com informações ao vivo de Brasília, mais uma vez em contato com o Pedro Moreira. Pedro Moreira está de olho em investigações da Polícia Federal e campanhas eleitorais, principalmente dos presidenciáveis. Porque são assuntos, Pedro, que estão se conectando. O quanto de munição que essas investigações da PF estão servindo, estão oferecendo às campanhas eleitorais, Pedro? Pois é, Carol, bom dia mais uma vez para você, para quem acompanha a gente. Principalmente as investigações envolvendo o Banco Master, envolvendo o Daniel Vorcaro. A gente sabia que esse caso teria esse potencial nesse ano eleitoral, E aí a gente tem pessoas envolvidas em ambos os dois principais espectros políticos, a direita e a esquerda, e aí acabam servindo de munição para os discursos dessas duas ideologias políticas. A gente pode começar, por exemplo, citando o caso do filme do ex-presidente Jair Bolsonaro, o filme chamado Dark Horse. Isso porque o senador Flávio Bolsonaro, que é o candidato do PL à presidência, foi o primeiro a ter que prestar esclarecimentos sobre um possível envolvimento com Daniel Vorcaro, quando em maio a gente teve a revelação daqueles áudios mostrando que Flávio negociou com Daniel Vorcaro repasses para o financiamento do filme, A gente teve, por exemplo, o senador, um inquérito sendo aberto para averiguar, esses 75 milhões de reais que teriam sido gastos no filme, inclusive por meio de um documento que veio à tona, que foi divulgado e que mostrou que desses 75 milhões de reais, 54 milhões foram gastos na produção no exterior e 20 milhões, aproximadamente 21 milhões de reais foram gastos aqui no Brasil. Não há nenhum detalhamento dessas receitas e dessas despesas desses filmes, desse filme. O senador Flávio Bolsonaro, na época que o escândalo veio à tona, até disse que prestaria contas sobre essa questão. Eu falo mais sobre isso daqui a pouquinho. Ainda sobre Daniel Vorcaro, a gente teve também um encontro dele com o presidente Lula aqui no Palácio do Planalto em dezembro de 2024. Também participou daquele encontro, um encontro que aconteceu fora da agenda oficial do presidente Lula, o então indicado à presidência do Banco Central, Gabriel Galípolo. As pessoas que participaram desse encontro disseram que Vorcaro quis falar com o presidente Lula sobre questões ligadas ao Master. Sobre isso especificamente, o presidente Lula já se manifestou em entrevistas, disse que recebeu Vorcaro como recebe vários empresários, mas que quando ele começou a apresentar as demandas, o presidente teria dito a ele que isso ele deveria tratar diretamente com o Banco Central. Ainda envolvendo a base do governo, Carol, do presidente Lula, a gente teve aquela investigação mirando o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, um nome importante do PT, e que era o líder do governo no Senado Federal. A investigação aponta que Jacques Wagner teria recebido vantagens indevidas de dirigentes do Master para atuar com o seu mandato de senador em favor de questões ligadas ao grupo, ligadas ao banco. O senador também nega qualquer irregularidade. E ainda a gente tem, além da questão do Master, a questão do filho do presidente Lula, Fábio Luiz Lula da Silva, que é alvo de 3 inquéritos no Supremo, sobretudo aqueles nos quais ele é ligado de alguma forma com as fraudes do INSS pela proximidade dele com a empresária Roberta Luxinger, que é apontada como funcionária do careca do INSS, Antônio Carlos Camilo Antunes, que é apontado como um dos principais operadores desse esquema. Bom, sobre a questão do filme Dark Horse, Carol, o senador Flávio Bolsonaro se manifestou nessa segunda-feira sobre aquela prestação de contas que ele havia prometido fazer. Ele disse que ele não vai fazer mais essa prestação de contas, que não cabe a ele prestar esses esclarecimentos, mas sim a produtora do filme. Inclusive, sobre isso, a gente separou uma sonora do senador. Carol, vamos ouvir o que ele disse. A prestação de contas foi feita dentro da investigação que está acontecendo em São Paulo e a própria imprensa vazou. Vocês publicaram, não fui eu. Então, assim, da minha parte eu digo o seguinte, quem tem que prestar conta não sou eu, é o Lula que tem que prestar conta. Ele é que tem que prestar conta porque ele está fazendo uma reunião escondidinha contra o presidente da República com Augusto Lima e Vorcaro, prometendo que não vende o seu banco agora não, porque daqui a pouquinho o Lula vai trocar o presidente do Banco Central, vão facilitar a sua vida, a vida do Banco Master. Quem deve explicação é ele. Quem deve explicação é o Jacques Wagner, é o Rui Costa, é o pessoal da Bahia, o cerne, a origem de todo esse grande escândalo de corrupção que aconteceu dentro do governo Lula.
Vamos falar mais, então, sobre esse assunto. Ali a gente trazendo, claro, a leitura político-eleitoral do caso, mas também vamos para as investigações em si com ele, Jonas Maia, nosso analista de segurança, falando sobre o caso Dark Horse. Como falávamos mais cedo, a Polícia Federal aguarda agora o compartilhamento de dados da Polícia Civil de São Paulo para avançar nessas investigações. Polícia Federal apura se houve o uso de emendas parlamentares para financiar a produção do filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Qual tende a ser o caminho dessa investigação? O que a gente tem de informações sobre as estratégias da PF nesse momento, Eli? Carol, o cerne da questão desse inquérito específico da Polícia Federal é o suposto uso indevido no envio de emenda parlamentar. A emenda parlamentar é dinheiro público, então essa é a questão que a Polícia Federal tende a responder nessa investigação. Se o dinheiro público foi bem usado e se foi para onde dizem que foi realmente. É isso que a Polícia Federal está investigando já. E por isso que pediu para o Supremo Tribunal Federal um compartilhamento dos dados, informações que já foram levantadas pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, que também tem uma investigação aberta em relação à produtora desse filme. A partir dessa troca de informações, desse compartilhamento de inteligência, de dados, de quebra de sigilo também, a Polícia Federal vai focar na questão do dinheiro. É o que dizem os investigadores com quem conversamos. Vamos focar, seguir o caminho do dinheiro. Se a emenda saiu de tal lugar, de tal gabinete, ou se saiu também, por exemplo, do senador pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, foi para a produtora, onde está o comprovante desse dinheiro? Todo o dinheiro que diz que foi realmente para essa produtora, e aí vai também atrás do dinheiro da produtora, a partir da autorização judicial, tanto do Supremo Tribunal Federal, mas também da Justiça de São Paulo. Esses milhões foram usados em sua totalidade ou uma parte foi para outro local? É isso que a Polícia Federal quer responder a partir de agora, e a gente traz essa informação aí que está na tarja para quem está acompanhando a gente, que a Polícia Federal vai seguir o caminho do dinheiro, porque é isso que a Polícia Federal diz. O nosso foco aqui é se o dinheiro público foi usado de forma como tem que ser usado, porque todo parlamentar tem o direito de enviar uma emenda parlamentar, destinar para uma produção, para a sua cidade, para um município. Mas o que é feito a partir do envio dessa emenda parlamentar e se ela é usada para o público, para a sociedade, aí sim pode ser passível de uma investigação criminal, como foi aberta uma investigação, um inquérito formal dentro da Polícia Federal com autorização do Supremo Tribunal Federal. E vale lembrar que existe mais de um inquérito na Polícia Federal em relação ao filme Dark Horse, que trata de uma parte da vida do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a campanha até a presidência. Tem um com o ministro Flávio Dino, que é justamente sobre a emenda para a produção, mas também tem um outro com o ministro André Mendonça, que cita nominalmente o candidato Flávio Bolsonaro. Então são vários pontos de uma investigação e agora tende a avançar esse quesito na Polícia Federal com esse compartilhamento de informações. O outro ponto que me detalharam é que, como a Polícia Civil do Estado de São Paulo já tem uma investigação mais avançada, já houve até a operação com buscas e apreensões, esse compartilhamento vai até acelerar também o inquérito da Polícia Federal que corre aqui em Brasília. Agora é continuar acompanhando esse caso também para trazer para quem está acompanhando a gente. Carol. Com certeza, Eli, trazendo informações para a gente sobre investigações da Polícia Federal que estão em andamento. Falamos sobre o caso Dark Horse.